Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar a nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para que se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Márcio Carvalho. É uma grande satisfação recebê-los neste novo evento da Passarela ABENS, hoje sob o comando do Departamento de Disfunção Sexual Masculina. O tema de hoje será depressão e sexualidade, a interação entre o urologista, o psicólogo e o psiquiatra. É um tema extremamente pertinente nos dias que nós estamos vivendo e todo o impacto, todas as consequências, né, desta entidade, da depressão, na vida sexual do homem serão aí abordadas por experts na área, né? Nós temos aqui como convidados o Dr. Celso Gromatzky, que dispensa muitos comentários, né? Dr. Celso Gromatzky é um dos grandes nomes da urologia e da medicina sexual no Brasil, né? Ele é professor afiliado da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, é doutor em urologia pela USP e membro do Núcleo de Urologia e Medicina Sexual do Hospital Sírio-Libanês. Temos também o Dr. Carlos Eduardo Carrion, que é psiquiatra, né, e terapeuta sexual há 37 anos, atuando em Porto Alegre. Temos também a psicóloga Lindamara França. A Lindamara França é psicóloga, especialista em psicologia clínica e sexualidade humana, mestre em educação sexual. Então, agora, nós vamos dar início às apresentações, começando, então, com o Dr. Celso Gromatzky. Por favor, Dr. Celso, pode compartilhar a sua tela e ficar à vontade para a sua apresentação, por favor, meu amigo. Muito bom, Márcio. Muito obrigado pelas palavras. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de um tema muito interessante, que é a interação entre as diversas especialidades, não todas estão aqui, mas a área da saúde mental e a urologia
e a interação entre elas nas doenças ligadas à depressão. Então, a ideia aqui é tentar, pela visão do urologista, falar da interação entre o psiquiatra, o psicólogo e o urologista. Eu tentei fazer um breve resumo histórico e, se a gente for olhar a interação dessas áreas no começo do século XX até a década de 60, onde parte de vocês, eu estava com idade em 1960, mas o psiquiatra estava na ilha dele, o psicólogo na ilha dele, e lembrar que no Brasil a regulamentação da atividade do psicólogo se deu somente em 1962. E o urologista estava num outro compartimento. E o paciente, mais ainda, num quarto compartimento. Era tudo estanque, cada um olhava o paciente pelo seu ângulo, pela sua visão, a interação era absolutamente zero, e isso fazia com que o paciente não sabia nem para que lado que ele devia se dirigir quando aparecia um problema na área sexual. Depois dos anos 70, já no começo, no meio, começou a ter uma engrenagem dirigindo essas três áreas da saúde. O urologista, o psicólogo e o psiquiatra agindo de alguma forma num embrião de acerto de ajustes em prol do tratamento do paciente. Lembrar que eu, particularmente em 70 e qualquer coisa, estava na faculdade, eu era aluno da Faculdade de Medicina, mas já tinham nomes importantes na medicina sexual brasileira que demonstravam essa interação, essa engrenagem. Eu vou citar aqui os que eram mais próximos de mim, que era o Cineglina, urologista, o Puech Leão, vascular, o Moacir Costa, psiquiatra, e o Mário Reis, que também era vascular. Essa mistura de psiquiatra, urologista e vascular foi o primórdio dessa interação aqui no Brasil, e eu vivi esse embrião como aluno. Só mais para frente, quando foi no ano de 98, esses inibidores de fosfodiesterase tipo 5, particularmente o primeiro foi o Viagra, e isso trouxe uma quantidade de dinheiro dos laboratórios, da indústria farmacêutica, o que absolutamente implementou de uma forma exponencial o trabalho conjunto dessas áreas e publicação conjunta de urologistas, psiquiatras, psicólogos, melhorando a forma de diálogo entre esses especialistas. O psiquiatra aprendeu a conversar com o urologista numa linguagem mais urológica, vide professora Carmita Abdo. Nós, urologistas, aprendemos a conversar com os psiquiatras e psicólogos. Eu venho dessa geração inicial que promoveu essa facilitação de diálogo, e a indústria, então, fomentou isso com congressos, com atividades multidisciplinares, o que tornou, então, mais viável esse trabalho conjunto vamos dizer assim, do lado orgânico e do lado psico, sabendo que isso é uma divisão absolutamente didática. Quando a gente vai falar, tem uma forte correlação entre disfunção sexual e doenças psiquiátricas em geral, entre elas depressão. Então, só para dar um exemplo, eu coloquei aqui no PubMed dois termos, depressão e disfunção sexual. Coloquei em inglês, tá? Aqui está em português. E o que eu obtive foi uma quantidade de trabalhos imensa, onde realmente essa curva mais exponencial ela vira exatamente por volta do ano 2000, que é após. Então, como eu já tinha falado antes, essa
vamos dizer assim, atividade mais próxima, mais colaborativa entre o psiquiatra, psicólogo e urologista se demonstra também na literatura a partir dos anos 2000. Eu coloquei alguns pontos que eu gostaria de ressaltar, eu não vou me demorar, já está acabando minha apresentação, colocando exemplos práticos. Por exemplo, o paciente já em depressão, o paciente com depressão não diagnosticada, quer dizer, o paciente chega no consultório do urologista e nós, urologistas, temos uma impressão clínica na história, na anamnese, de que o paciente tem depressão, mas ele não tem esse diagnóstico firmado para o profissional de saúde mental. Então, eu ressaltei aqui algumas características que permitem que a interação seja adequada. Nós, urologistas, temos por obrigação avaliar todos os aspectos, tanto etiológicos quanto fisiopatológicos, da disfunção sexual do paciente. E temos que ter como uma pedra fundamental de que as disfunções sexuais, exceto raridades, elas são multifatoriais. Então, compete a nós, urologistas, atuar sobre os fatores orgânicos, sejam eles penianos, vasculares, neurológicos, hormonais, pedir em auxílio de outros médicos, como endocrinologista, eventualmente cirurgiões vasculares, e observar muito a participação de efeitos adversos, tanto de medicamentos como de drogas ou lícitas, como o álcool, cigarro, ou ilícitas, como várias outras. Em pacientes com suspeita clínica de depressão feita pelo urologista, o paciente deve ser encaminhado para avaliação médica psiquiátrica. Eu não acho que o paciente com a suspeita clínica de depressão tenha que ser encaminhado inicialmente a um psicólogo. Eu acho que tem que ir a um psiquiatra, porque o psiquiatra é quem detém a condição de fazer um diagnóstico mais específico, orientar ou não o uso de uma droga antidepressiva, se for ou não necessário, e discutir com o urologista e com um terapeuta a possibilidade de fazer, sim, psicoterapia. Eu acho que pacientes com depressão, eles ganham muito com psicoterapia. Mas eu acho que a avaliação do psiquiatra é fundamental, principalmente que eu coloquei aqui. Paciente depressivo pode ter suicida. Tendência essa que frequentemente é mascarada. E o psiquiatra, eu acho que é quem mais tem condições, habilidades para identificar essas situações e abordar medicamente essas condições. Então, eu acho que o psiquiatra é o primeiro paciente a ver. O segundo lembrete é de que a relação entre disfunção sexual e depressão ela é bidirecional. Tanto um pode levar a outro, como vice-versa. E isso está muito bem declarado nesse estudo de 2012, de um grupo australiano que mostrou, em meta-análise, em revisão da literatura, que essa correlação realmente é positiva e tem validade. Segunda condição, o paciente já tem o diagnóstico de depressão, ele está com remédio ou não para o tratamento da depressão, e ele comparece para uma segunda opinião, porque ele tem dúvida se ele tem algo orgânico ou não, ou ele é encaminhado pelo próprio psicólogo ou pelo próprio psiquiatra, que quer entender melhor se esse paciente tem questões orgânicas adicionais a serem avaliadas. Nesse caso, eu coloquei aqui no início as mesmas condições. O urologista tem que avaliar de uma forma bastante aberta e sem preconceito todas as variáveis que ele conhece para interpretar melhor o caso, quer dizer, não é porque é urologista, ele não vai querer entender melhor a dinâmica psicossocial do paciente, tá? Eu coloquei aqui uma coisa que é muito interessante.
o conhecimento e experiência do urologista com manejo de drogas antidepressivas é muito desejável para ajudar o paciente no tratamento da disfunção sexual, mas também para facilitar o diálogo com os profissionais, psiquiatras e psicólogos. E nós, urologistas, temos que entender que nem é possível diminuir a dosagem do antidepressivo. Muitas vezes o psiquiatra manda o paciente para a gente porque, pela dose, o paciente está ou com disfunção erétil ou com anorgasmia. Mas ele já alerta, olha, esse paciente não tem condições de diminuir a dose ou, eventualmente, até de trocar a classe de antidepressivo. Então, compete nós, em trabalho colaborativo, tentarmos ajudar esse paciente a despeito dessas dificuldades. Tá? A utilização dos vários inibidores da fosfodiesterase 5, os mais comuns aqui no país são sildenafila, vardenafila, tadalafila, e tem a lodenafila, que é um isômero da sildenafila, tem se mostrado bastante úteis no manejo de pacientes com disfunção erétil secundária, e um outro grupo de antidepressivos que tem chamado a atenção no tratamento de pacientes com disfunção sexual é a bupropiona, que parece que, em combinação com os inibidores de recaptação de serotonina, podem minimizar os efeitos adversos dessa com pacientes em disfunção sexual. Era isso que eu desejava falar. Vamos ouvir os colegas da saúde mental e depois vamos para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Brilhante apresentação. E agora eu passo a palavra para o Dr. Carlos Carrion para poder fazer a sua apresentação. Dr. Carlos, por favor, pode compartilhar a sua tela. Prazer estar com vocês aqui. Eu queria começar pelo seguinte, eu escutei vocês, já vi também a própria apresentação de currículo. Eu não sou um acadêmico, vou deixar claro. Eu fiz curso, fiz psiquiatria, fiz psicanálise, fiz terapia sexual, fiz estágios no exterior, mas sempre fui uma pessoa muito mais ligada a um aspecto, vamos dizer, de ligação humana, humanística com o paciente. Então, aprendi também muito com a literatura em geral, aprendi muito com comentários de autores descrevendo romances, descrevendo interações, de maneira que, quando vem um paciente para mim, eu quero primeiro saber, e vou deixar claro, eu sou ateu, não sou metafísico, eu quero conhecer a alma desse cara. Na questão, vamos dizer, o urologista e o psicólogo, meu princípio é o seguinte, eu duvido que exista um paciente com uma disfunção sexual, masculina principalmente, em que a pessoa não tenha um componente psiquiátrico muito forte. Por outro lado, eu não posso nunca dizer que aquela disfunção erétil ou os problemas de ejaculação sejam pura e simplesmente psiquiátricos. Em relação à psicologia, aí vem um defeito da formação que nós, gaúchos, da minha geração, tivemos, em que dominava muito a psicanálise. Então, a gente acabava tendo que aprender a trabalhar com psicoterapia. Então, eu, pelo menos, trabalho menos com psicólogo, embora reconheça a qualidade, a capacidade delas. Eu fui anos casado com a Lúcia Pesca, que sempre foi uma batalhadora por questões sexuais. Eu lembro que a gente, acho que foi em 88, das primeiras reuniões aí em São Paulo, com Glina, com o Oswaldo Rodrigues, no qual aí a gente ia criando uma base para discutir sexualidade de uma maneira mais ampla. E aí vem toda a história de uma evolução. A gente vem, vamos dizer, pegando, tanto em termos de medicina, a época do Cavergete, as discussões sobre próteses, e vamos usar
o trimix, bimix, e vamos usar clotromazina. Cirurgias por fuga venosa. Muita gente, enxergava e realmente tinha fuga venosa, mas não no sentido patológico. Se entra sangue num pênis, em algum lugar ele tem que sair. E ele não vai ficar 20 minutos de ereção sem sair nada. Então, ia lá no Instituto de Radiologia, fazia o exame com contraste e dizia, olha, tem uma fuga venosa. Operava e o resultado era não resultado. A pessoa não... Alguns até pioravam e outros simplesmente continuavam com o mesmo problema. Então, a ideia que eu fui desenvolvendo foi, eu vou ver que aspectos psicológicos estão atrapalhando essa pessoa, que aspectos ele tem que impedem uma realização sexual maior. Em geral, eu trato mais de homem também, devo dizer isso, muito mais. A minha tese, que ninguém aceita, é que quem entende de homem é o homem. Eu vejo nos congressos dizer, não, porque sexo não é só penetração, etc. Realmente, sexo não é só penetração. Mas para o homem, 80% é penetração. Podem dizer que não, que tal, mas isso é da boca para fora. Na prática, o que interessa? Tem uma ereção, a ereção é boa e tem a ejaculação. Então, nessa hora, eu me associo aí sim a psicólogos, que é para ajudar esse homem a entender pontos de vista femininos, essa psicóloga ter também entrevistas com familiares, no caso a mulher, que poder entender a parte dela nesse problema que surge no marido, mas na verdade é do casal. Ou surge da limitação do homem de lidar com mulheres. Ao mesmo tempo que vai o encaminhamento, se é que ele já não veio de um urologista, para fazer uma revisão completa. Senão eu corro o risco de estar tratando, e sem resultado nenhum, porque existem problemas orgânicos. Desde uma hipotestosteronemia, que é uma barbada, a gente fica feliz da vida quando dá uma hipotestosteronemia, porque em geral tu manda fazer 1 ou 2 injeções de reposição, o paciente tem uma melhora muito rápida e a gente vira o grande médico que salvou ele da impotência. Mas eu acho que tem que revisar mais profundamente. E aí o papel do urologista é fundamental, no sentido de verificar a integridade de todo o sistema de ereção, sistema nervoso. Uma pessoa que me ensinou muito foi também, teve ligado à formação dos primeiros grupos de sexualidade aqui no Sul, foi o Martin Portner. Martin era um gênio para nos explicar como é que funcionavam todas as ligações neurológicas que influenciavam, em que pontos elas podiam falhar, que medidas se poderia fazer para ajudar, que aliás não eram muitas, mas sempre tinha algo para ser feito. Então, nesse conjunto de conhecimentos, caberia um psiquiatra, no caso eu, tentar fazer uma amálgama que favorecesse o paciente. Quanto à medicação, eu, como disse assim, olha, não tem disfunção sexual, principalmente masculina, sem depressão. Isso não existe. O que eu vou ver, assim, se eu tratar ele um pouquinho, só psicoterapicamente, e ele mostrar uma grande melhora, eu até não vou usar nada de medicação. Agora, onde eu note que ele não está melhorando, o urologista já me disse, olha, organicamente não tem nenhum sinal de algo errado. A psicóloga me diz, olha, a esposa dele é uma pessoa que está rígida, não tem muita coisa. Então, já sei que a depressão desse paciente é uma depressão oculta. Ela existe, só que ela não aparenta. Se veste bem, é simpático, conta piada, mas no fundo da alma tem uma profunda depressão porque ele não está funcionando bem.
E aí cabe o remédio, que antidepressivos melhoraram também um monte. Aqueles primeiros antidepressivos eram muito castradores, imipramina, amitriptilina. Quer dizer, a coisa só começou a melhorar quando vieram esses antidepressivos das novas gerações, que até começou com um que não era dos melhores para a sexualidade, que era o Prozac. O Prozac melhorava da depressão, mas, de certa maneira, prejudicava organicamente. Porém, o que ele prejudicava era menos do que o que ele ajudava. Então, vamos usar o Prozac. Depois vieram outras medicações, cada vez mais aperfeiçoadas, cada vez com para-efeitos na área sexual menores. E hoje em dia nós temos alguns que é muito pouco para-efeito. A bupropiona começou como uma coisa anedótica. Fulano tomou, lá melhorou, tal. Claro, a bupropiona tem um componente que evita a recaptação da dopamina. Havendo mais dopamina, o sujeito está mais dinâmico, está mais energético, está tomando mais ações. Consequentemente, na área sexual também isso vai acontecer. E essa combinação de inibidores da noradrenalina, da dopamina e da serotonina é muito boa. É uma questão de aprender a regular. Não vou dizer que seja um procedimento padrão, porque eu não acredito no ser humano em procedimentos padrões. Eu acredito em procedimentos estatisticamente mais significativos. Mas eu tenho que saber que o ser humano tem muita exceção, tem aquela curva de Gauss, tem os extremos. Sempre se falou que o anafranil praticamente evitava que a pessoa fizesse uma boa ereção ou que tivesse uma boa ejaculação. Eu conheci um que a mulher quase me pediu, pelo amor de Deus, que suspendesse o anafranil, porque não aguentava mais ele querendo todos os dias e já tinha passado o rodo na empregada, na faxineira, em todos os conhecidos. Era um efeito paradoxal, tanto é que eu troquei o anafranil a título de experiência e ele voltou a ter uma sexualidade, vamos dizer, entre aspas, normal, porque até ele já estava se sentindo mal com aquela hipersexualidade, com um remédio que tinha justamente a fama de ser contra a sexualidade. Lembro quando nós fomos a São Francisco e que foi apresentado bem concretamente a ideia do Viagra, mas não é ainda agora. E eu me lembro que a minha ex-mulher chegou para mim: estamos salvos, durante 2 anos não vão nos tirar pacientes com Viagra. Mas, pelo contrário, a chegada do Viagra nos ajudou muito, na medida que tornou os tratamentos muito mais dinâmicos, com resultados imediatos, porque se forma um círculo virtuoso de fracasso, depressão, novos fracassos, depressão. Aí eu vou tu dar um Viagra, tu dar um Cialis, que veio depois, e a pessoa melhora muito rápido e interrompe o ciclo. E com isso a gente passa a ter um número de resultados maior, melhor. Agora, sempre mandando revisar de tempo em tempo com o urologista. E sempre mantendo algum contato com a psicóloga, quem se encaminhou o paciente, para, de repente, eu dizer para ela: olha, ele e a mulher estão se desentendendo, então vamos te encaminhar a mulher para falar contigo. Ou, às vezes, ele, para a psicóloga, poder dizer o que é que uma mulher sente. Porque dentro dessa cultura, para piorar as coisas, eu sou da fronteira com o Uruguai. Ou seja, cultura mais machista do que a que eu fui criada, impossível. Então, assim, de repente, essa psicóloga, que é mulher, que tem mais sensibilidade para com mulheres, ou para entender como que um homem
pode inibi-la e, consequentemente, ela passa a inibir esse homem também, formando um círculo vicioso. Então, no meu trabalho, o que eu procuro ver é sempre assim, olha, como é que eu vou fazer esse sujeito ficar em paz com a sexualidade dele? O que ele tem que fazer ou deixar de fazer para se entender melhor com a mulher? Porque eu estou convencido que o melhor eretógeno da Terra se chama mulher, não é o Viagra, não é o Cialis, não é o... Assim como quem é capaz de dar a maior, vamos dizer, energia para esse homem, não é uma bupropiona, não é agora, tem o Brintelix, que está na moda, um grande remédio antidepressivo, que não vou dispensar para nada. Agora, tem que entender assim, se esse homem não tiver uma mulher adequada, pode dar até um caverjete nele que não vai adiantar nada. Teve um que, não comigo, mas foi num sujeito lá em Porto Alegre, que eu dizia que eu conhecia ele, que se eu tropeçasse na frente da clínica dele e batesse com a cabeça, eu ia sair com uma prótese de lá. E esse paciente chegou para mim, tinha colocado a prótese e não sentia prazer nenhum. Vai pedir para vir a mulher. E a mulher disse, olha, eu me dou bem com o fulano, mas não tenho a menor tesão por ele, não tenho a menor tesão para mim, não penso mais em vida sexual. Com isso, aquela prótese não tinha a menor finalidade. Ele usando não tinha prazer. Essa senhora fez tratamento com uma psicóloga, melhorou um monte. Nesse meio tempo, eu encaminhei para um neurologista da minha confiança. Ele examinou o paciente, verificou que tinha um pequeno problema na colocação da prótese, propôs uma cirurgia para arrumou, ficou perfeito. E com a melhora da mulher, a vida sexual melhorou bastante. Não ficou uma Brastemp, como você diz, porque a mulher não era uma mulher sexuada no sentido de ter erotismos, fantasias, isso e aquilo. Era uma mulher que gostava dele e, por gostar dele, tinha relações sexuais com ele. Então, acho que assim, essa integração dos três, psicólogo, urologista, psiquiatra, é fundamental. Acho que classificar uma disfunção sexual como psicogênica, como é na moda, ou então orgânica, ou então mista, acho que todas são mistas. Em menor ou maior proporção de um elemento ou outro. Predominantemente tem que ter mais atenção urológica, predominantemente tem que ter maior atenção na área psi, mas tem que ter uma ideia de que esse ser é um conjunto muito maior de orgânico, psicológico, familiar e social, porque também entra em jogo a questão das pressões sociais. Entra em jogo essa maior longevidade que o ser humano adquiriu, e no caso, de novo, do homem, ele aceita muito mal a velhice. Tem também o problema do cara que fuma, do sujeito que acha que uma pegadinha na cocaína, uma vez por semana, não tem problema e tal. E realmente, aparentemente, não tem problema. Patologias, por exemplo, eu tenho observado, talvez depois vocês possam me dizer, que pacientes que tiveram um quadro leve de Covid, passado 2, 3 meses, eles começam com queixas da área sexual. Eu não sei se logo que ele sai da crise, ele já tem algo nessa área sexual, mas ele está tão satisfeito de ter saído da crise e de estar vivo, que sexo nem é importante para ele. Mas no momento em que ele já se sentiu melhor, aí a coisa começa a aparecer. E isso dura 5 a 6 meses, que é o tempo suficiente, aí sim, para ele criar uma neurose sexual. Não funciona, não vou melhorar, porque diminui a libido, diminui a capacidade erétil.
diminuem as fantasias, então esse passa a ser mais um elemento que nós vamos precisar ouvir a palavra do urologista, porque às vezes o pênis era o locus frágilis do sujeito, mas ele estava se aguentando. Chegou um problema orgânico qualquer, atinge direto no locus frágilis e ele passa a desenvolver uma patologia da área que nós estamos discutindo. Em princípio, é o que eu gostaria de dizer para vocês. Ok, doutor Carlos, obrigado. Obrigado pelas suas considerações, pela sua fala. Então, agora, já de imediato, eu passo para a doutora Lindamara, a psicóloga Lindamara, que vai aí fazer sua apresentação. Pode compartilhar a sua tela, doutora? Ótimo, já estamos vendo. Então, boa noite a todos, todas, todes. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Márcio Carvalho, ao Dr. Gustavo também, pela indicação do meu nome. É uma honra para mim estar aqui participando desse webinar da Bens, principalmente para falar de um tema tão importante e sempre tão atual como a depressão e a sexualidade, né? E falar dessa interação entre urologista, psicólogo e psiquiatra, eu acho que é uma oportunidade muito valiosa que o Departamento da Disfunção Sexual Masculina da Bens nos ofertou hoje. Então, eu estou convencida, né, escutando os colegas, bastante experientes, eu tenho 27 anos também na área de sexualidade humana como psicóloga, e tenho visto muito nos congressos, assim, o quanto a gente tem avançado nesse sentido, nessa interação, né, como eu coloquei nesse tripé aí do psicólogo, psiquiatra e urologista, eu acho que a gente avançou bastante. Antigamente os congressos eram tudo praticamente em salas separadas, eu ficava angustiada, querendo escutar um pouquinho das outras áreas, mas tinha a parte psicológica separada. Eu percebo, assim, que a gente tem muito mais oportunidade dessa troca, né, que eu acho que é tão importante. Eu acho que esse tripé formado aqui por esse trio de profissionais realmente é um tripé necessário, importante, o trabalho feito em conjunto, dentro de uma abordagem multidisciplinar. Por 15 anos eu trabalhei junto com urologista e psicólogo, eu achei que foi um trabalho muito interessante, porque eu escutava muito nos congressos os urologistas comentando que, às vezes, eles gostariam de encaminhar para um psicólogo, mas ele não tinha adesão, né? O paciente não aderia ao tratamento, e já nessa interação que eu tinha com esse urologista e psicólogo, eu percebia que essa dificuldade não existia. Outra reclamação que eu vi, assim, muito dos profissionais, principalmente do urologista, era no sentido de que, às vezes, ele encaminhava para um psicólogo o paciente e não recebia um retorno, né? Não recebia esse paciente não retornava para ele ficava sem saber, né? Então, eu acho, assim, que a gente avançou bastante já nesse sentido, mas eu acredito que a gente ainda tem bastante para avançar nesse aspecto. E a forma como eu penso que para a gente poder avançar é conhecer um pouquinho do trabalho um do outro, né? Eu acho que experiências como essa, como a gente está tendo hoje aqui nesse webinar, nos favorece conhecer um pouquinho do trabalho, de que forma o colega pode contribuir com o paciente com depressão e sexualidade. O paciente que tem uma depressão, ele está acometido com certeza, de outras áreas também, né, como o Dr. Carion falou, outros comprometimentos. E quando a gente recebe, então, um paciente, ou ele vem já encaminhado para um psiquiatra, ou ele veio pelo urologista, e neste caso, o trabalho do terapeuta sexual que já vem com o diagnóstico, para nós é muito bom, que a gente já não precisa mais se ater a essa questão da depressão, mas o nosso trabalho aí é de auxiliar, né, auxiliar de apoio para que ele não desista do tratamento, para que os problemas sexuais que vão aparecer, ou seja, pelo antidepressivo, ou seja, porque a depressão interferiu na sua resposta sexual de desejo, de excitação, ou um retardo do orgasmo, a gente consegue ver que tem um ciclo aí que se retroalimenta,
mas é possível fazer essa interrupção desse ciclo aí, se o paciente está sendo medicado, se ele está sendo assistido por um psiquiatra, e até mesmo com auxílio como o Celso falou, de alguma medicação que possa contribuir nesse sentido. Eu achei muito válido o que o Dr. Carion falou, no sentido de que a depressão e a sexualidade, ela pode ter causas até psicogênicas e tudo mais, mas a maioria dos casos é psicogênico, né, juntamente com o orgânico quando tem a depressão. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, né, eu acho que o Dr. Carion falou bastante aí sobre a questão do machismo, né, na nossa cultura. Eu coloquei essa figura aí para representar um pouquinho como que eu percebo que um homem chega no nosso consultório, né? O homem, quando ele chega com esse peso no seu ombro, como se ele tivesse cheio de dedos apontados para ele, e junto com ele traz toda uma história, uma cultura de ditadura de um pênis ereto, viril, uma exigência de que ele seja ativo, que ele seja sempre pronto. Existe uma grande associação cultural das forças biológicas do pênis com uma exigência de performance do homem. E essa performance é associada ao poder, vindo da cultura do patriarcado, que ainda vivemos, um sistema cultural que organiza a ideia de superioridade do homem, que ainda não superamos, não é? E que também traz os seus vieses. Então, associando este homem a uma potência racional de decisão, o que vai ocupar os espaços públicos, que vai ser o sexo forte, que a referência, que ele é referência de um ser humano. Quando a gente vai falar sobre a humanidade, né, fala do homem, né, como símbolo de mulher e homem, né? Então, é exigido deste homem que ele seja produtivo, que ele seja reprodutivo, que ele seja insaciável, imparável sexualmente, né? Então, é um script todo, historicamente colocado pelo modelo hegemônico, que faz com que ele goze de privilégios na sociedade, mas, por um outro lado, também existem muitas expectativas comportamentais do gênero do masculino, na qual dá muita ênfase ao sexo, né, penetrativo, como o doutor falou, né, o tamanho do pênis, o sexo genitalizado, mais especificamente ainda sobre a glande, né, a valorização excessiva no coito, na penetração, supervalorização do orgasmo, da ejaculação, por vezes objetificação da mulher, associando muito a pornografia, fazendo muitas vezes uma cisão muito difícil de romper entre sexo e afeto. Então, posto toda essa ideia dessa construção social das masculinidades, é muito fácil para a gente entender quando este homem está destituído da sua sexualidade, da sua funcionalidade, e ainda associando a uma depressão, que ele esteja realmente num momento muito difícil da vida dele. E quando ele nos procura, o nosso trabalho é fazer, então, um trabalho de acolhimento, a priori, né, com muita empatia, com muito respeito à sua história, e até a forma como a gente vai fazer as perguntas, a gente tem que tomar cuidado para não reforçar esse estigma cultural de performance sexual. Então, passamos, então, para uma exploração da queixa sexual, e nessa queixa sexual, vamos olhar a resposta do ciclo sexual deste homem, se essa depressão, essa queixa sexual interferiu na questão da inibição do desejo, ou ele está com desejo ausente, ou se ele tem uma dificuldade para obter ou manter a ereção, a ejaculação, se ele tem uma ejaculação precoce, geralmente, devido ao remédio, acaba fazendo um retardo dessa ejaculação, ou às vezes até mesmo uma impossibilidade. Então, a gente encontra um homem insatisfeito, geralmente, e daí, para fazer, então, uma avaliação, que geralmente a gente leva, em média, de umas 4 consultas para fazer uma avaliação diagnóstica, já nesse primeiro contato, se este homem não veio encaminhado pelo urologista, ou se não veio encaminhado pelo psiquiatra, já nessa primeira consulta a gente já consegue perceber a depressão, e neste momento eu já encaminho, né? A partir dessa primeira consulta, onde eu percebo a questão da depressão, eu já encaminho para uma avaliação,
porque eu não preciso ficar me atendo à investigação muito dessa questão da depressão, porque eu tenho muitas coisas também para poder avaliar e investigar, né? Então, eu acho que já foi dito algumas coisas disso, né? Examinar o ciclo da vida deste homem. É muito importante a gente entender em que momento ele está da vida dele, se ele tem uma parceria e em que idade essa pessoa está, se a gente já pode ter noção do que eles estão passando, a sua profissão, se ele tem uma gratificação em relação a isso, o estresse, o seu propósito, se ele sente a profissão como um propósito de vida, na relação familiar, se ele vem de um recasamento, se eles têm conflitos entre homens, entre o casamento dele e a família ampliada, a estrutura de personalidade é muito importante a gente entender, a relação diádica, a comunicação, como é a comunicação desse casal, se existe amor ou se existe hostilidade, como está a rotina, né, desse casal e a rotina familiar, se existe mitos e crendices sexuais já nessa primeira consulta ou na sequência, já é possível fazer uma psicoeducação para ir desfazendo muito desses mitos, se essa espiritualidade que ele possa ter ou não, se isso interfere na questão da sexualidade, o estilo de vida, eu acho que o Dr. Carion já falou, e se tem problemas sexuais na parceria, né? Se for uma relação homoafetiva, também vamos explorar essa questão. Se ele tem uma parceira heterossexual, precisamos saber se não existe uma relação de complementariedade dos seus problemas sexuais. Então, eu acredito, como eu falei, que esse tripé de urologista, psiquiatra e psicólogo, ele se torna muito importante no início, mas com certeza, na sequência, nós vamos precisar encaminhar para ginecologistas, para fisioterapeutas, para outros profissionais, né? Eu acredito que a gente não deve reter nunca um paciente, que quanto mais ajuda a gente tiver, mais a gente pode focar na nossa área. E como foi dito, né, que as causas são muito mais mistas, e até quando é puramente orgânica, ela é puramente orgânica só no começo, na sequência já vai ter comprometimentos do casal e do relacionamento como um todo. Então, eu acho que é sempre um benefício para um paciente que é encaminhado para um psiquiatra para ver a questão de medicação e também para o urologista para ter alguma ajuda nesse sentido, mas a gente tem que tratar como praticamente as causas como sendo mistas, principalmente no que se refere à depressão, né? Eu coloquei aqui só para vocês saberem um pouquinho, né? Eu acho que o psicólogo, especialista em sexualidade humana, ele tem que ter muitas abordagens, não coloquei a psicanálise aqui, mas com certeza, nem que não seja para atuar, mas ter conhecimento. Mas eu gostaria de falar especificamente de duas, que são a Rosemary Basson, talvez vocês já tenham conhecimento, que ela fez toda uma teoria sobre o desejo sexual, que ele não precisa ser espontâneo, que ele pode ser reativo. Eu entendo que essa teoria ela fez para o lado feminino, mas é super aplicável para a questão principalmente de homens que desenvolvem a depressão, ou que a depressão desenvolveu a questão de problemas sexuais. E então, eu adapto e trabalho muito e tenho bons resultados, partindo da neutralidade do desejo. A gente sai do aspecto de taxar esse homem como tendo uma disfunção e partimos, então, para uma neutralidade sexual, para ter estímulos sexuais, e desse estímulo ele vai chegar a ter uma excitação, e da excitação pode ter até o desejo, chegar ao orgasmo, e esse ciclo aí se retroalimenta. Às vezes a motivação dele pode ser apenas o afeto, a vontade de alimentar a relação, e esse desejo é possível, então, ser transformado. Também quero trazer uma linha que tem ajudado muito os pacientes, principalmente nesse modelo de um paciente que desenvolve uma queixa sexual associada a uma depressão, né? Que é a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela é uma abordagem muito interessante porque ela aborda os aspectos positivos da sexualidade, baseado num sexo de qualidade. Então, as características que estão além da parte funcional, se livra da questão da patologia. É uma sexualidade vivenciada em seu pleno potencial. A gente volta o olhar do paciente para aquilo que está funcionando na vida sexual dele. Trabalhamos a questão da gratificação, da gratidão,
não no sentido comum da palavra gratidão que a gente usa, mas no sentido da apreciação e direcionamento da atenção que ele tem que ter para as coisas que ele tem, né? Como o paciente que tem uma depressão, ele está muito no passado, e quando ele tem um problema sexual, ele fica muito ansioso, preocupado com o seu desempenho. Então, uma das técnicas da psicologia positiva é trabalhar no presente, né? Trabalhar no aqui e agora, fazendo a conexão com a sua parceria, com a intimidade, provocando a questão do erotismo, fazendo com que ele aceite a faixa etária que ele se encontra, um erotismo possível dentro dessa fase de vida que ele se encontra, trabalhando muito a comunicação e a empatia. O Dr. Carião falou na questão da importância ali da penetração. Eu acho que a gente pode trabalhar também a importância na comunicação desse casal, no sentido de que é importante estimular o pênis, mesmo que esteja em estado de flacidez, para que ele possa ir desenvolvendo uma sensibilidade, né, saindo do constrangimento da não aceitação de um pênis flácido. Eu acho que esse aprendizado serve não só para esse momento da vida dele, mas lá no futuro, quem sabe ele precise também desse estímulo. Então, a gente aproveita para fazer, então, esse trabalho e fazer essa transformação desse desejo, né? Um desejo que parte, então, como eu falei, de uma neutralidade, mas que a gente pode ressignificar, né? Explorando, então, todas as possibilidades, assumindo os riscos e a autorresponsabilidade e tentando trazer de volta para ele a diversão em relação ao sexo e a entrega, né? Porque um paciente, quando ele nos procura, eu coloquei uma imagem ali de um ringue, é como se ele estivesse numa luta dele com ele mesmo, né? Então, não sobra muito espaço para outra pessoa ali, a não ser o desempenho dele. Então, o sexo fica muito associado à obrigação, ansiedade, frustração, angústia, ao nervosismo, às tristezas, à preocupação. E o nosso trabalho é tentar mudar esse olhar e trabalhar na ressignificação dessa sexualidade e tentar fazer com que ele possa voltar a ganhar de novo esse parque de diversão que é a sexualidade, olhando os aspectos positivos ali de intimidade, alegria, prazer, diversão, cumplicidade, erotismo e aproximação. Então, o trabalho do psicólogo é muito nesse sentido de trazer um pouco da luz do conhecimento no processo da transformação e cura. E eu acho que o nosso trabalho é unir, né, tantas as nossas forças aqui, no sentido de ajuda de várias ciências, de vários saberes, e para resgatar a vida sexual desse indivíduo que nos procura, mas associando também um tratamento muito humanizado, com muito respeito, porque eu acho que o paciente que tem uma depressão, ele também está fazendo um pedido de resgate da alegria de vida, da sua felicidade, e é com esse compromisso que eu encaro o trabalho, no sentido de resgatar a felicidade não só deste indivíduo, como também do casal. Então, termino minha fala aqui, me colocando à disposição e com a palavra da psicologia positiva. Gratidão pela oportunidade de fala aqui. Excelente, Lindamara, parabéns pela tua apresentação. Isso. Nós temos ainda alguns minutos para uma discussão. Vou fazer uma pergunta, vou começar com o Celso. O Celso colocou aí uma questão que, quando ele vê esse paciente com depressão, tal, ele tende a encaminhar esse paciente lá para o psiquiatra, né? Celso, que momento você vê melhor para encaminhar ele? Que logo que você sente esse paciente já, você imagina que ele tem, tem algum sinal, né, que você vê que ele possa estar com depressão mesmo, que seria a causa principal, será que já no início você encaminha, ou você tenta fazer um tratamento, dar alguma medicação, que ele fala, se sente depressivo e de repente está com a sua ereção, começou com a depressão e depois começou a perder a ereção, você já encaminha de cara esse paciente, você tenta algum tratamento para ele? Como é que é a tua abordagem, Celso? Márcio, eu, assim, concordo plenamente com a Lindamara e com o Carrion, no sentido de que os pacientes são totalmente distintos um do outro, né? A gente tem um modelo, vamos dizer assim, onde a gente tende a escolher um caminho para o paciente, mas cada paciente merece uma abordagem muito particularizada.
Em relação ao encaminhamento ao psiquiatra, ou em casos que não são exatamente depressão, mas casos, por exemplo, em que o fundamental é um desajuste do casal, onde eu prefiro encaminhar direto primeiro para o psicólogo, o timing desse encaminhamento tem que ser extremamente personalizado. Vou dar um exemplo. O paciente, muitas vezes, você fala assim, nossa, mas o senhor está me parecendo deprimido. Ele olha para a gente e fala assim, eu deprimido? De jeito nenhum. Doutor, eu só estou com um problema aqui que meu pinto não sobe. Ele recusa qualquer abordagem que mexa com o cérebro dele. Ele separa o que é pênis do que é cérebro, e na cabeça dele não tem nada a ver com isso. Ou você fala assim, nossa, parece que a tua esposa e você estão tendo algum atrito. Não, doutor, eu amo minha mulher. Quando o paciente fala, eu amo minha mulher, ele já está querendo dizer, não põe minha mulher no meio, porque eu não vou disciplinar, não vou na terapia de casal, esquece a história. Tem outros pacientes que, quando você fala alguma coisa, ele é perceptivo, ele é receptivo. Fala, ó, doutor, eu também acho, viu? Eu até estava pensando, quem sabe se eu não procurasse uma ajuda nesse sentido. Esse é o paciente que, no começo, a gente já encaminha. Tem outros pacientes que são mais resistentes e que a gente precisa, de alguma forma, acolher esse paciente sem forçar o encaminhamento, senão você vai perder o paciente e, muitas vezes, esse mesmo vai cair no doutor que põe prótese em todo mundo. Então, é um risco muito grande. Isso, eu tive um assistente há um tempo atrás que começou a forçar um pouco a barra com os meus pacientes, numa pré-consulta, de indicar cirurgias, tipo ressecção de próstata. E os pacientes vinham para mim e reclamavam, por que o doutor fulano está insistindo tanto que eu tenho que operar? E não era exatamente assim, quer dizer, essa coisa de você forçar um encaminhamento que você acredita, sem dar ouvidos ao que o paciente entende, não dá certo, não é uma boa alternativa. Doutor Carrion, uma questão um caso concreto até que eu vou colocar, que eu tive de um paciente hoje. Um paciente meu, uma mulher ligou e dizendo que, olha, meu marido começou a tomar a venlafaxina, 75 miligramas, e agora ele perdeu o desejo totalmente. O que eu vou fazer? O que eu faço nesse caso? Qual que seria a abordagem? Vamos deixar, ele está com depressão, vamos deixar ficar tomando esse remédio e vai ter a consequência mesmo de ter que aguentar que ele perdeu totalmente o desejo? Vamos trocar o remédio, mas às vezes outro não se encaixa. O que seria a melhor conduta nesse caso? Olha, eu diria que a melhor conduta é dizer para ele que a venlafaxina realmente tira a libido, a venlafaxina atrapalha para ter uma ereção. Existem outras medicações e, de repente, se o urologista já domina bem, pode experimentar. Acho que a gente tem que dizer para todos os pacientes que qualquer medicação antidepressiva, o nível de para-efeitos é praticamente igual para todos. Mas, em compensação, o nível de efeito é bem diferente. Essa é uma grande questão, né? Essa é uma grande questão que a gente tem dúvida às vezes. Será que se trocar o antidepressivo, quer dizer, não vai perder o efeito? Quer dizer, de repente eu estou usando esse antidepressivo porque eu pretendo fazer esse tipo de ação, né? Quero que esse depressivo haja dessa ação, né? Que tem essa ação. E aí vem aquela coisa assim, eu não trabalho muito com a ideia de uma linha, uma teoria. Eu acho que assim, eu penso sempre como um cirurgião que tem ali a mesa de instrumentos e à medida que vai saindo a cirurgia, ele vai escolhendo o instrumento que ele acha mais adequado. Dentro de uma parte desse instrumento está a medicação. Eu tenho que levar em conta o sujeito dorme de noite. Bem, principalmente para a mulher, jamais um antidepressivo que engorde. Se eu der um antidepressivo que engorde, pronto, eu perdi a paciente. Ela não vai fazer o tratamento. Eu tenho que entender que o paciente que vem para mim diz, doutor Carrion, eu preciso melhorar, eu faço tudo. O que ele menos quer é ter que mudar a vida dele. Então,
Nessa hora, vamos dizer, eu tenho que ajudar com a medicação ele entender que ele vai ter que fazer uma mudança na vida. A medicação, muitas vezes, não é para resolver o problema até da depressão. É para ajudar o sujeito a pensar nos problemas que levaram à depressão. Medicação é importante nesses casos, tem que ser dado, mas a gente vai levar em conta para ele o seguinte, toda a resistência que ele vai ter. Porque se ele faz mal o tratamento, ele tem uma carta na manga. O tratamento não funcionou porque eu não fiz bem. Agora, se ele fizer bem o tratamento e não melhorar, ele se sente desamparado. Então, muitos boicotam. Então, o uso da medicação é importante. A gente tem que discutir com o paciente efeitos e parefeitos. A gente tem que usar parefeitos na atividade sexual. É um parefeito. O bupropiona é excelente antidepressivo, mas esse efeito da sexualidade é um parefeito. O anafranil é melhor antidepressivo ainda, só que está cheio de parefeitos. Então, tem que levar isso em conta na hora que o terapeuta, o urologista, vão pensar em dar uma medicação para aquele paciente. E, às vezes, tem uns, como essa venlafaxina, que eu vou dizer, olha, a primeira coisa que eu faria, tá lhe fazendo bem e tal, mas quem sabe vamos tentar uma outra droga, porque essa aí é famosa por dar outra medicação. Agora nós temos uma opção. Existe algum depressivo que você usaria assim, que também, na sua escolha, colaboraria também para diminuir a ansiedade, ou seja, além da depressão? Todos esses antidepressivos duais, que é noradrenalina e serotonina, eles têm um efeito diminuidor da ansiedade. Todos. Seja a própria venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, escitalopram, eles diminuem o SIMB, todos eles diminuem, o SIMB é o duloxetina, diminuem um pouco a ansiedade. Eu não sei se essa diminuição da ansiedade não é decorrência dele ter melhorado da depressão, ficando menos pessimista, ele fica também menos ansioso. Ou se a gente vê os trabalhos, um diz uma coisa, outro diz outra, mas eu prefiro saber o seguinte, está ansioso? Vamos usar algum dual. Está ansioso e está muito parado, está muito sem tomar iniciativa. Eu uso muito a combinação de um dual e mais a bupropiona. E funciona bem. A bupropiona dando essa energia, essa ação física que o paciente precisa, e os outros dois vão diminuir, vamos dizer, a depressão, talvez ajude indiretamente ou diretamente na ansiedade. E, em geral, os resultados que eu tenho observado, mas não vou levar muito em conta, porque seria sempre uma experiência anedótica, senão eu vou dar agora hidrocloroquina para o paciente. Não, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não pegar a experiência da gente como uma palavra final. De certa maneira, tem que confiar numa sensibilidade que vai se adquirindo na medicação antidepressiva assim. Só ele tem que dar uma olhadinha nos parefeitos. Venlafaxina diminui a libido, diminui a capacidade de ereção. Perfeito. Linda Mara, deixa eu lhe fazer uma questão. Às vezes o paciente chega lá, a presença da parceira seria uma situação fundamental? Por exemplo, existe, como o próprio Dr. Celso falou, existe uma resistência do paciente em relação, quer dizer, em participar a esposa nesse sentido, né? A abordagem nesse sentido. Eu incentivo sim a vinda, né? Mas é claro que tem homens que não têm uma parceira e a gente tem que seguir o trabalho dessa forma mesmo, né?
Então, também respeito quando o homem diz que ele não quer que ela participe. Mas eu... Doutor Carrião, tem uma pergunta aqui da audiência que perguntou, no seu áudio também às vezes falhou, qual a medicação que foi sugerida para associar com a bupropiona mesmo? Olha, o escitalopram, o desvenlafaxine. Por incrível que pareça, essa grande novidade, o Pristic é absolutamente contraindicado associar a bupropiona, porque ele baixa o limiar para convulsão.